Olá pessoal, é, hoje nós tínhamos combinado de concluir aquela lista de física com a resolução das 3 últimas questões, né? Ficou pendente isso antes de nós trabalharmos uma avaliação. Hoje, como nós não teremos aula presencial, né, em virtude da palestra, eu vou estar gravando esse vídeo aqui respondendo aquelas 3 últimas questões da lista desafiadora que eu postei no grupo para vocês, tá bom? E também lá no grupo eu postei outros links de assuntos para vocês revisarem de física e de aprofundamento 2, tá bom? Então vamos lá para a questão de física. A 11ª diz o seguinte: uma partícula carregada com carga de 10 elevado a menos 3 coulomb é colocada em um ponto do espaço e fica sob a ação de um campo elétrico de intensidade 2 vezes 10 a menos 5 newtons por coulomb. Qual é a intensidade da força elétrica que vai atuar sobre essa partícula, lá onde ela está, no ponto onde ela está? Veja bem, eu vou representar aqui umas linhas quaisquer, indicando que existe um campo elétrico nesse espaço aqui, tá? Imagine que isso seja as linhas de força do campo elétrico desse espaço. Precisa disso? Não, não precisa, só para a gente não trabalhar no vazio, né? Ter algo para nós nos lembrarmos que existe um campo elétrico nessa região. E a questão diz que existe uma partícula, né, com uma carga de 10 elevado a menos 3 coulomb. Então vamos apresentar essa partícula aqui, uma partícula com uma carga positiva. E a carga dessa partícula essa partícula tem uma carga elétrica de 10 elevado a menos 3 coulomb. 10 elevado a menos 3 coulomb. E ela é colocada em um ponto do espaço onde há um campo elétrico, e nós sabemos que carga elétrica numa região de campo elétrico ela sofre a ação de uma força, não é isso? Uma carga elétrica numa região onde existe campo elétrico, ela está sujeita à ação de uma força. Vamos representar essa força aí. Está aqui a força que essa partícula sofre. Representei por esse vetor verde. Eu não sei qual é essa força, tá? Inclusive é o que nós queremos, né? Nós queremos calcular essa força. Mas nessa região, a questão deu quanto vale o campo elétrico bem nesse ponto onde essa carga está. Esse campo elétrico aí, nesse ponto onde essa carga está, essa carga Q está, é 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons por coulomb. Campo elétrico se mede, né, em newtons por coulomb. Tudo bem. Nós temos uma carga imersa no campo elétrico. Nós temos o valor da carga, temos o valor do campo elétrico ali. E ela sofre a ação de uma força, né? A natureza se comporta assim. E qual é essa força? Bom, nós vimos duas equações de campo elétrico, e uma dessas equações é essa: a força que atua em campo elétrico, né? O campo elétrico em uma certa região do espaço é igual à força que atua na carga dividido pelo valor da própria carga. Então, o campo elétrico aí nós temos, né, tanto a força quanto a carga. Essa é uma questão bem simples, direta. A força é o que nós queremos calcular. A força é o que nós queremos calcular. Deixa eu fazer aqui embaixo mesmo, né? Calma aí.
O campo elétrico nós temos, que é, eu vou substituir o campo elétrico aqui pelo valor dado na questão, 2 vezes 10 elevado a menos 5, igual, a força é dada, desculpa, nós queremos a força, deixar ela representada aqui, né, por F, e essa força está dividida pela carga elétrica, que é, a carga elétrica é 10 elevado a menos 3 Coulomb. Aqui nós temos uma igualdade de fração, e vocês já sabem que nós saímos, né, igualdade de fração, podemos aplicar essa propriedade de multiplicar cruzado, né? Aqui vale quanto? Aqui não tem nada. Tem, é porque está implícito. Vale 1. Na verdade, já falamos sobre isso. Então, 1 vezes F é igual a F igual, e 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou deixar indicado aqui, eu multiplico já. 2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 3. Agora sim, a força que nós estamos querendo, nós vamos relacionar, lógico, né, pessoal, as potências, né? E deixar o 2 ali. Então fica 2 vezes, eu estou multiplicando aqui duas potências de base 10. Na multiplicação você mantém a base e você vai somar os expoentes. Você vai somar os menos 5, somar, tá aqui o mais de somar, com o menos 3. É isso. Até deixei essa revisão para vocês na última aula, que é uma coisa que vocês têm muita dúvida ainda. Então essa força é igual a 2 vezes 10 elevado, veja bem, esse mais com menos dá menos, né? Então equivale a menos 3 menos 5, que dá menos 8. Então, o tamanho desse... Deixa eu corrigir isso aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 8. Nós estamos falando de força e a força se mede em Coulomb. E essa é a resposta procurada. A força que atua, a força F, a força F que atua nessa carga é 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. É uma força. Olha só o engano do professor bem aqui, ó. Força se mede em newtons, né? Newtons, não Coulomb é a unidade de carga elétrica, desculpa. Tá bom? 2 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Essa é a força. É uma força muito pequena, mas nós estamos falando de uma carga elétrica pequena dentro de um campo elétrico pequeno, forças pequenas, né? Então é isso. Vamos avançar, senão o vídeo fica muito longo. Revise quantas vezes for necessário. A 12ª questão diz o seguinte: uma pequena esfera carregada com 4 milicoulomb e massa 5 gramas fica em equilíbrio quando colocada em um ponto M de um campo elétrico. Determine o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico, então, é para levar em consideração módulo, direção e sentido. Ele está falando de campo elétrico como vetor. Dado no ponto M, dado que G, a gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. Essa questão é bem interessante, é a mais desafiadora, porque a 13ª é muito parecida com a 11ª, né? Essa questão é bem interessante e mais desafiadora. Desafiadora porque nós vamos trabalhar com outros temas da física, né? Por isso que é mais interessante e desafiador. Ou melhor, interessante porque é justamente o assunto de força-peso, né? Força-peso. Então vamos ver como é que a gente constrói essa questão aqui.
Então aqui nessa região existe um campo elétrico, uma pequena esfera, tem uma carga de 4 millicoulomb e massa 5 gramas, está em equilíbrio quando colocado em um ponto M de um campo elétrico. Essa carga é colocada em um certo ponto, vou chamar de ponto M, de um campo elétrico. Para não poluir muito a figura, que eu vou colocar, para ter mais informações aqui, para não poluir muito a região aqui, eu não vou colocar aquelas linhas de campo elétrico, tá bom? Mas considere que em toda essa região aí, em toda essa região aqui que nós vamos trabalhar, né, existe linhas de força de um campo elétrico. A princípio não importa quem está criando o campo elétrico, basta você saber que aqui existe campo elétrico, tá? Eu representei aí, apaguei as linhas de força desse campo elétrico. Então, muito bem, vamos colocar aí uma carga representada aí, uma carga com 4 millicoulomb. Vou botar bem aqui. Tá, uma carguinha. Essa carguinha ela tem 4 millicoulomb. Então vamos colocar aqui do ladinho, que essa carga aqui, ela tem 4 millicoulomb. E nós sabemos que as equações que trabalham com o campo elétrico, as duas que foram apresentadas até agora, a carga elétrica tem que estar medida em coulomb e não millicoulomb. Mas nós já vimos também que o millicoulomb equivale a 10 elevado a menos 3 coulomb. Então, se é 4 millicoulomb, então é 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Lembrem-se bem, millicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, tá? Passei isso no quadro para vocês. Então, deixa eu... Beleza, está aqui a carga elétrica. E ali está o valor dessa carga elétrica, 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Tá? Essa carga também tem uma massa, né? Uma massa de 5 gramas. Mas nós vimos também que quando nós trabalhamos com a massa na unidade padrão do SI, as equações trabalham com a massa em quilogramas, não é isso? Quando nós calculamos o peso, a massa é dada em quilogramas. Então, 0,5 quilogramas, você pode dizer que é 0,005 quilogramas. Tá? É uma forma de representar esses 5 gramas em quilogramas. Tá bom? O que mais? Nós temos a carga já ajustada, nós temos a massa já ajustada. E a questão diz que essa carga elétrica ela está em equilíbrio numa região de campo elétrico. Tá? Gente, veja, nós temos a massa e nós temos a gravidade, né? Lembra que eu falei para vocês que a gravidade geralmente é a medida mais próxima do real é 9,81, 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado, mas para fins de cálculo aqui no ensino médio nós usamos 10 elevado a, ou melhor, 10, arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Pois é, aqui vamos considerar 10, né? O que você acha, pessoal, quando nós temos uma massa, foi o que nós vimos, né? Quando nós temos uma massa, um corpo massivo, tem 5 gramas, numa região de gravidade, você concorda comigo que vai surgir uma força que puxa ela para baixo? Que força é essa, professor? É a força peso, a força gravitacional, a força peso. A força gravitacional, que é a mesma coisa da força peso, né? O peso do objeto, né? Então tem uma força que puxa para baixo, né? Nós fizemos essa discussão em sala de aula, a ideia de um corpo massivo numa região de gravidade sofrer a ação de uma força, a força gravitacional que nós chamamos de peso, e puxa tudo para baixo, né? Se ela está em equilíbrio, veja bem, se essa carga está em equilíbrio, ou seja, ela não está em movimento, ela está estática ali, é porque tem uma outra força que se equilibra com essa, anulando essa força. Então a única condição possível aqui é que exista uma outra força para cima.
E as forças envolvidas aqui são as forças gravitacionais e a força elétrica, pois lembre que aqui tem uma região, né? Essa carga foi colocada em uma região de um campo elétrico. Determine o vetor campo elétrico. Lógico, então o campo elétrico, a força elétrica no caso, só pode estar para cima. A força elétrica só pode estar para cima, né? E professor, eu falo uma coisa, e por que essa força não pode estar para cá? Por que essa força não pode estar para cá? Porque essas forças nessas outras direções, dá para, sem fazer muitos cálculos, né? Uma força em outra direção iria gerar um movimento, nessa carga. Uma força nessa direção e outra força nessa direção, quando você soma essas duas forças, e a força resultante estaria para cá. Então essa carga estaria se movendo com uma certa velocidade nessa direção que nós chamamos de força resultante. Tá? Então, logicamente, veja, se a força peso, né, puxa para baixo, para que essa carga não saia do lugar, a outra força também tem que estar na vertical, mas no sentido para cima. Não é isso? São forças em sentidos opostos, uma anula a outra. Qualquer outra direção iria gerar um movimento na carga Q. Tá bom? Então, a força elétrica só pode estar para cima, não existe outra possibilidade aqui. Isso é uma coisa que nós deduzimos, né? Das condições aqui da questão. E está perguntando qual é, né? Determine o vetor campo elétrico, módulo, direção e sentido. Eu falei para vocês já, lembrem, módulo é o valor numérico, tá? Quanto é que vale o campo elétrico? 5 newtons por coulomb. Esse 5 é o módulo, é o valor numérico, a intensidade. A direção e o sentido é para onde ele está apontando. Então está associado à direção, né? A orientação do vetor campo elétrico está associado à orientação que está representada por essa seta. Nós já sabemos qual é a direção e já sabemos qual é o sentido. A direção é vertical, veja que o vetor está na vertical, e o sentido é para cima. Resta saber qual é o módulo do campo elétrico. É isso. Ele quer o campo elétrico. Se essa questão gera uma dúvida para você de onde continuar a partir daqui, veja bem. Você escreve a equação do campo elétrico. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Essa é a equação do campo elétrico. Nós queremos quanto vale o campo elétrico. Nós precisamos da força e do valor da carga. A carga elétrica nós temos. Essa carga aqui, ela mede 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Não é isso? A carga mede 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. E a força? Quanto é que vale essa força? Se eu tiver a força, eu consigo calcular o campo elétrico. Ah, mas a força não é dada. Você pode ver na questão que não é dada a força diretamente. Ele é dado inversamente. Você concorda comigo que se a carga elétrica ela está em equilíbrio, é porque a força para cima é igual à força para baixo. Não é isso? Se está em equilíbrio, então ela está paradinha aqui, não vai nem para cima nem para baixo. Isso é porque a força para cima é igual à força para baixo. A força para cima é que é a força elétrica, não é dada diretamente, mas ela é igual à força para baixo, e essa dá para saber calcular, né? É a força peso. Como é que nós calculamos a força peso? Força peso é a massa vezes a gravidade. Já fizemos isso, vamos lá. Então essa força peso a massa é 0,005 vezes a gravidade 10. Então a força peso é 0,05 vezes 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a direita, não é isso? Então fica 0,05
O peso também é uma força, então newtons, a força se mede em newtons. Então encontramos aqui a força peso. E o que nós estávamos querendo é um retângulo. E o que nós estávamos querendo é justamente essa força peso. Não porque interessa a força peso, mas é porque a força elétrica é igual a força peso. Acabamos de dizer que a força para cima, força elétrica, é igual a força para baixo, força peso. Não é isso? A força, o peso é igual à força elétrica. Vou até fazer aqui de vermelhinho aqui. Acho que esse aqui é igual à força elétrica. Em módulo, né? E nós estamos querendo realmente o módulo do campo elétrico. Então, continuando, né? Campo elétrico é igual à força. Acabamos de calcular da 0,05 e a carga deu 4 vezes 10 elevado a menos 3. Olha o campo elétrico aqui, ó. Agora é só calcular isso aí, né? O campo elétrico é igual. Esse valor aqui, 10 elevado a menos 3, nós podemos trazer ele para o numerador, tá? Basta que você pegue o sinal do expoente e inverta. Ou melhor, coloque o oposto. O oposto de menos é mais. Então fica 0,05, traz a potência 10, ó. Só que não é mais menos 3, é 3 positivo. Você trouxe a potência para o numerador da fração, mas você troca o sinal do expoente. E embaixo fica o 4. Campo elétrico é igual. Aí 0,05, aqui está multiplicando, não esqueça. 0,05 você pode dividir para 4. Né? Vamos fazer essa divisão bem aqui. O restante multiplicar pela potência, né? Dá quanto? 0,05 para 4. Se eu multiplicar tudo por... deixa eu ver aqui. Melhor do que dividir logo. Estava vendo aqui que melhor do que dividir logo isso aqui é... Aqui está multiplicando, né? Não vamos esquecer. Melhor do que dividir 0,05 para 4 é pegar esse 10 elevado a 3 e transformar, ou melhor, escrever na forma de um número, né? De um número sem potência. Tirar essa potência aí. Então vamos lá. 0,05 vezes 10 elevado a 3 é 1000, não é isso? É só repetir a quantidade de zeros igual ao expoente. O expoente tem 3, então 3 zeros. 10 elevado a 3 é 1000. Uma forma bem simples, né? De escrever, tirar a potência de base 10, dividir para 4. Fica mais simples, porque veja, trazer para cá o campo elétrico. É para não ter que dividir aqui números decimais, né, por 4. Não, mentalmente a gente daria mais trabalho. Então veja, multiplicar por 1000 é a mesma coisa que equivalente. Nós aprendemos que é equivalente a deslocar vírgulas, né? Quando você multiplica por 1000, como tem 3 zeros, equivale a você deslocar a vírgula também 3 casas, uma casa para cada zero, né? Tem 3 zeros aqui no 1000, então você desloca a vírgula 3 casas para a direita. Olha como fica muito mais simples. Então o zero sai daqui, desloca 1, 2, faltou mais um zero depois para completar a terceira, né? Então fica 50. Fica 50, né?
50. 0,05 vezes 1000 dá 50. Olha como não precisou fazer contas difíceis. Então dá para sair mentalmente. Isso aí está dividido para 4. Então o campo elétrico é 50 dividido para 4, vai ficar mais fácil, né? 50 dividido para 4 dá 12,5. Nós estamos falando de campo elétrico, então é newtons por coulomb. Agora sim, olha como deu para fazer essa conta todinha sem precisar de calculadora, sem precisar fazer contas maiores de cabeça. E dá para fazer tranquilo aqui, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Mas aqui ficou bem suave dessa forma, pegando a potência, né? Pegando a potência aqui, extraindo logo, escrevendo A na forma de número sem potência, né? Ficou mais tranquilo, tá bom? Então é isso. Então o campo elétrico que atua nessa região aqui, vamos tirar isso aí. O campo elétrico que atua nessa região onde essa carga está, bem que nesse ponto onde a carga aqui está, equivale a 12,5 newtons por coulomb. Lembra? A força gravitacional surge naturalmente com a massa, né? Interessante que a questão em nenhum momento fala que existe um corpo massivo gerando um campo gravitacional aqui também. Isso tudo nós deduzimos, né? Nós temos uma massa e nós temos uma gravidade atuando aqui, é porque existe um corpo massivo gerando essa gravidade. E nós já sabemos que aqui é a gravidade da Terra. Então não vamos pensar em coisa mirabolante, não. Nós estamos falando de uma carga aqui próxima à superfície da Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tá bom? E geralmente é assim. Perceba que quando nós estudamos campo elétrico, nós nem levamos em consideração a gravidade da Terra, que é para facilitar o cálculo das forças envolvidas, né? E essa aqui a gente trouxe. E foi bem interessante porque nós estamos estudando força-peso, né? Lá no aprofundamento 2. E está aqui a força-peso, né? Está contextualizado. Vamos para a 13ª. Esse vídeo não é para passar de meia hora, não. Vamos lá. A 13ª se parece muito com a 11ª, né? Então veja, uma partícula com uma carga de 10 elevado a menos 7 coulomb. Atenção, a carga elétrica já está em coulomb, né? Então não tem que transformar nada. Então uma partícula com essa carga exerce uma força elétrica de intensidade 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 newton sobre outra partícula com uma carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. Calcule em newtons por coulomb a intensidade do campo elétrico no ponto onde está a segunda partícula. Vamos escrever isso aqui. Nós temos uma carga vou desenhar aqui essa carga elétrica. Esta. Nós temos aqui uma carga elétrica. Ela tem o módulo, ela tem um valor de 8 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. E ela exerce uma força elétrica em outra carga, né? Em outra carga, que eu também vou desenhar aqui essa, vou botar de outra cor, só para ficar mais um elemento que distingue uma carga da outra, né? Tá aqui a outra carga, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. E a questão diz o seguinte, que essa carga, inclusive, pessoal, vamos, para não confundir, vamos chamar de Q1, ou melhor, Q0 e Q1, para não confundir, né? Tá tudo Q maiúsculo, né? Q0 e Q1. A gente poderia, em vez de colocar essa numeração, vamos fazer o seguinte, para diferenciar uma carga da outra, né?
Vamos colocar, em vez de colocar o Qzão, vamos colocar o Qzinho, Q minúsculo, muito melhor, né? Então, a carga, essa que vale 8 vezes, ela exerce uma força de intensidade, ela está exercendo, vou apresentar essa força aqui de vermelho mesmo, vai. Ela está exercendo uma força de intensidade, vale essa força 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 newton na carga Qzinho. Essa carga está exercendo uma força nessa carga, que é a lei de Coulomb, né, gente? Lembrem, duas cargas elétricas, e perceba que as duas são positivas, né? Ambas são positivas, elas se atraem, né? Então tem a força elétrica entre elas é de atração, não é isso? Nesse contexto, nós estamos interessados só no que acontece na carga Qzinho. Continuando com a questão. Então, essa partícula, esta carga, exerce uma certa força, dada aqui, nesta outra carga. E a força está dada. E a questão é, calcule em newtons por coulomb a intensidade do campo elétrico no ponto onde está a segunda partícula. Calcule em newtons por coulomb a intensidade do campo elétrico onde está a segunda partícula, essa partícula. Qual é o campo elétrico aqui? E vou representar esse campo elétrico aí. Quanto é que ele vale? Nós sabemos, e a questão é igual à primeira, faz de vermelho mesmo. Nós sabemos que o campo elétrico em uma certa região é igual a força dividido pela carga. Como assim? Repetindo, o campo elétrico numa certa região aqui nesse ponto é igual à força que a carga está sentindo, que essa carga sente, dividido pelo valor da própria carga. O campo elétrico nessa região, repetindo, você pega o valor da força que a carga sente, tá aqui a força, e divide pelo valor da própria carga. Tem outra equação. Aqui, coincidentemente, nós estamos trabalhando com essas, né? Mas tem outra, aquelas que envolvem distância. Não é? Nenhuma questão aqui nós trabalhamos com distância, mas também tem essas questões. Então, a força é dada 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons, e a carga é 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Implica que o campo elétrico naquela região ali é igual 1,6 dividido para 2 dá 0,8, não é isso? Agora perceba que eu estou dividindo assim, ó, esse número com esse, e agora eu vou dividir as potências, certo? 1,60 dividido para 2 dá 80 centavos para cada um, né? Vezes, e agora eu vou deixar indicado assim, 10 elevado a menos 2 dividido para 10 elevado a menos 7. Na divisão nós subtraímos os expoentes. Lembre que ficou a revisão para vocês fazerem. Então você pega o expoente do primeiro, que é menos 2, e subtrai aqui o menos da regrinha com o de baixo, que é menos 7. É claro que tem um parêntese aqui para não juntar os sinais. Campo elétrico é igual a 0,8 vezes 10 elevado. Isso aqui dá o quê? Menos com menos dá mais, então dá menos 7, menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7 dá 5. Menos 2 mais 7, ou 7 menos 2, 5. Nós estamos falando de campo elétrico, então é Newton por Coulomb. Tá bom? Então é isso, pessoal. Levamos aí 35 minutos praticamente. Então revisem esse assunto quantas vezes for necessário.
repita as questões e pratiquem bastante, tá bom? Fiquem todos bem, até a próxima.